vai falar e que o nome de Jesus seja glorificado. Receba a pastora Patrícia Borba com alegria no seu coração. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Amém? Amém. Começamos um pouquinho atrasado, mas começamos nosso compromisso e com alegria. Nós Glória vamos dar continuidade aqui no estudo bíblico. Na semana anterior, há 15 dias atrás, nós falamos no livro de Lucas, estamos estudando, meditando sobre o livro de Lucas, um estudo maravilhoso. E na aula anterior nós falamos sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Falamos sobre os anjos que foram para os pastores e anunciaram que havia nascido Jesus, que havia nascido o Salvador. Nós falamos da alegria, né, do nascimento de Jesus, o Salvador esperado. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós estaremos falando sobre João Batista, que foi o precursor do ministério de Jesus, que veio abrir o caminho para o ministério e para o ensino de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos começar a meditar no capítulo 3 do livro de Lucas. Lucas no capítulo 3. Eu vou esperar um pouquinho porque está muito barulho. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler no capítulo 3 de Lucas. Antes de ler, apesar de que o pastor já orou, mas eu gostaria também de estar orando e pedindo a Deus para abençoar o nosso estudo. Amém? Senhor, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui, por aqueles que estão assistindo através da internet, esta live, esse estudo, aqueles que estarão assistindo ao longo da semana, que o Senhor venha, meu Deus, falar conosco através da sua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos instruir. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha me capacitar, ó Deus, que aquilo que eu estudei, aquilo que eu meditei, que eu pesquisei, que eu consiga passar para os irmãos, que eu consiga passar a lição para os irmãos. Eu sei, ó Deus, da responsabilidade de falar da Tua santa palavra. Eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, e te peço que o Teu Espírito Santo nesta manhã venha me capacitar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, como o Senhor tem nos ensinado através dos cultos, como o Senhor tem nos ensinado em cada estudo bíblico ministrado aqui. Eu te agradeço desde já por este estudo, te agradeço pela vida de cada um, ó Deus, que está assistindo, que estará assistindo. Te agradeço, ó Pai, nesse dia que é o dia dos pais, pela vida de todos os pais que estão assistindo essa live, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar um dia feliz, um dia tranquilo, que o Senhor dê uma vida abençoada, ó Pai, para esses pais, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos começar a meditar no livro de Lucas, do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14. Nós vamos ler e vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre o que João Batista fez, que foi abrir o caminho para o ministério de Jesus. Nós falamos nas aulas anteriores que a Bíblia, ela fala pouco, muito pouco. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles mencionam pouquíssimo sobre a infância de Jesus. Então, os evangelhos, eles falam que Jesus iria nascer quando o anjo aparece para Maria, depois aparece para José, nós vamos ver em outros livros. A Bíblia fala
do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento de Jesus. A Bíblia fala da apresentação de Jesus menino no templo, que o pastor até mencionou aqui no culto. A Bíblia fala de Jesus no templo aos 12 anos, ensinando aos mestres da lei. E depois, a Bíblia só faz menção a Jesus quando ele está com 30 anos, que é quando ele é batizado e inicia o ministério dele, que durou de 30 até os 33 anos, que é quando é a morte dele. Lá no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Até o 14, tá? Versículo 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. Versículo 11. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Versículo 13, ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Versículo 14, então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Amém? Até aí, a nossa leitura de hoje. Olha só, Lucas, ele começa o evangelho dele enfatizando o ministério de João Batista no contexto social e religioso da história, da época. Com a pregação de João Batista, ele percorreu toda a região do Rio Jordão e ele chamava as pessoas ao arrependimento. Ele dizia para as pessoas da importância de se arrepender, para que os pecados deles fossem perdoados, e falava sobre o batismo, e ministrava o batismo no Rio Jordão, o batismo que nós praticamos, que é o batismo por imersão. Então a pessoa, João enfiava a pessoa na água, tirava da água, que é o batismo por imersão, que a pessoa entra na água, a velha criatura, e sai da água a nova criatura. Foi o batismo que Jesus recebeu, o batismo de imersão. Há igrejas que fazem o batismo por aspersão, que jogam uma água lá na cabeça. Mas o batismo que a Bíblia nos ensina, a própria palavra batismo, significa mergulhar, significa descer as águas, entrar nas águas. Então, o batismo que João Batista ministrava era o batismo no Rio Jordão. E ali ele andava, e ali ele falava para as pessoas. E é interessante esses versículos que nós lemos, porque ele começa dizendo: raça de víboras. João Batista estava se referindo aos sacerdotes da época, aos fariseus e aos saduceus. Um negócio que eu sei que você sabe, porque o pastor Zé Casa adora falar dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, do sinédrio. A gente vai ter que falar um pouquinho
dessa parte histórica, para a gente entender o que João Batista estava dizendo e para quem que João Batista estava dizendo. E nós vamos falar da mensagem lá no contexto, há mais ou menos 2000 anos atrás. Vamos trazer a mensagem para hoje, 2020, agosto, que dia que é hoje? É 12 de agosto de 2020. E nós vamos ver que as coisas não mudaram. Oi? É 9, não, eu estou muito adiantada. 9 de agosto de 2020. E nós vamos ver, irmãos, que hoje, 9 de agosto de 2020, aquelas coisas que João Batista falava, aquelas coisas que João Batista pregava, aquelas coisas que João Batista foi contra, que chamava as pessoas ao arrependimento e que corrigia as pessoas, são os mesmos problemas que a gente vive hoje. Nós vamos ver que a Bíblia é muito atual, né? Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem, eternamente. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E, infelizmente, os problemas também, eles vão perpetuando. E a gente tem que ir falando, e a gente precisa de buscar a correção. Eu glorifico tanto a Deus pela palavra, porque assim, ela nos dá o suporte de falar de coisa que, se eu falasse de mim, você ia ficar com raiva de mim. Mas aí eu posso dizer, olha, é a palavra que está dizendo. É o texto ali, nós lemos ali, raça de víbora. Não fui eu que chamei o sacerdote de raça de víbora. É a Bíblia que chama, amém? Porque a Bíblia ela é para a nossa correção também. E ela é atual e ela é para os nossos dias. Então, olha só. Lá no texto, fala raça de víbora. Aí depois ele fala um outro nome lá que é publicando. E ele fala dos soldados. E ele fala das pessoas para quem ele chegava, daqueles que diziam, Abraão é nosso pai, né, que se falavam que eram filhos de Abraão, e aí ele fala que se é filho de Abraão, tem que fazer o que Abraão fazia. Então, primeiro, para a gente, vamos no contexto histórico, para a gente poder voltar para a Bíblia, para a gente poder entender. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o sinédrio. O que era o sinédrio? Vou ler aqui para vocês. A primeira menção de sinédrio na Bíblia, ela é registrada em Mateus, no capítulo 26, no versículo 59. Não precisa abrir a Bíblia, não. Eu vou ler aqui. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Quando João Batista fala aqui no versículo 7 a 14, que diz aqui a palavra, que ele falava para as multidões que iam para ser batizadas por ele, aí ele fala raça de víbora, ele orienta os publicanos, ele orienta os soldados, ele orienta os sacerdotes, ele orienta o povo, ele orienta as pessoas. E uns daqueles que ele estava falando eram dos membros do sinédrio. O sinédrio, ele era um agrupamento de pessoas, era um tipo de concílio. Ele tinha 71 membros, era como se fosse, era o tribunal dos antigos judeus. O sinédrio funcionava no templo, então era um negócio meio político, meio religioso. E a coisa era misturada mesmo. Eles tinham uma influência grande. Eles julgavam os crimes que a gente chama no direito, crime de menor potencial ofensivo. Os crimes menores, eles julgavam principalmente crimes religiosos, por isso Jesus foi levado até o sinédrio, porque eles acreditavam que Jesus cometeu crime religioso. E quando o crime, a pena era a morte, que foi o caso de Jesus, aí o sinédrio, que era em Jerusalém,
Em toda a Palestina, eles tinham o que a gente chama que era a jurisdição deles. Eles podiam julgar tudo que acontecia ali na Palestina. Era um tribunal judeu. Mas quando o crime era morte, eles tinham que apresentar diante de Roma. Eles não podiam sozinhos fazer. Por isso que Jesus, nós lemos aqui em Mateus, que Jesus, os sacerdotes, todo o sinédrio, nós vamos ver quem que compunha o sinédrio. Por isso que Jesus, ele primeiro, o sinédrio julgou Jesus. Aí entenderam que tinha que matar Jesus. Aí eles levaram para Pôncio Pilatos, que representava, eles precisavam do aval de Roma para matar Jesus, né? Porque o sinédrio, ele não podia agir sozinho. E Pôncio Pilatos, o que ele fez? Ele não achou culpa em Jesus, mas ele, o que ele fez, pastora Clarice? Ele lavou as mãos, né? E Jesus foi crucificado. O sinédrio, ele era composto de grandes sacerdotes. Então, olha só, João Batista está falando dos sacerdotes, lá no texto. De grandes sacerdotes, dos anciãos. O que eram os anciãos? Normalmente, eram homens mais velhos mesmo, que eram o chefe da família. Normalmente, eram ricos, comerciantes, donos de grandes fazendas. Então, eram os que compunham o sinédrio. Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, que eram os intérpretes da lei, eram aqueles que ensinavam a lei, porque naquela época só existia o Antigo Testamento. Era a lei de Moisés, e era o que eles estudavam. E os escribas eram aqueles que interpretavam, aqueles que escreviam, aqueles que liam a lei. Eram os intelectuais da época. Então, essas pessoas eram as pessoas que compunham o sinédrio. O sinédrio era um tribunal que ele tinha poder criminal, político e religioso. Funcionava em Jerusalém, eu já disse, e a sua ação e decisão se estendia em toda a Palestina. Então, esse era o contexto, o sinédrio, ele fazia parte do contexto religioso e político daquela época. O dia que você estudar teologia, em nome de Jesus, quem já estudou vai aprender isso com mais profundidade. Então, do sinédrio é isso que nós precisamos falar. A função dele era julgar. E naquela época também, lá no contexto, nós estamos lá antes de 2000 um pouquinho. Logo que Jesus nasceu, Jesus já tinha quase 30 anos de vida, nós estamos nessa época. Então, nessa época, existia o Sinédrio, que era o tribunal na época, e existiam 3 seitas judaicas importantes, que eram os essênios. O que eram os essênios? Um grupo religioso entre os judeus, todas as seitas que eu estou citando são judaicas, que tinha sua própria interpretação da Escritura e queria manter a pureza do judaísmo. Era uma comunidade bastante fechada, os essênios. Alguns iam para o deserto e viviam no deserto. Para quê? Eles ficavam isolados porque eles achavam que não podiam se contaminar com as outras doutrinas, os outros grupos religiosos. Então, eles iam, se isolavam, viviam uma vida simples, um ajudava o outro, um dava roupa para o outro, tudo era comum. A alimentação deles era muito simples e eles eram muito voltados para a religião. Tínhamos também os fariseus e os saduceus. Ah, pastor Zé Carlos, ele adora. Os fariseus e os saduceus, eu não gosto muito, não. O pastor Zé Carlos gosta muito. Era o outro grupo, as outras 2 seitas importantes da época. Eram seitas opostas, acreditavam em coisas diferentes. Eram 2 partidos religiosos
importantes naquela época, importantes na época de Jesus. A Bíblia não fala dos essênios, mas ela fala dos fariseus, fala dos saduceus. Jesus Cristo critica os dois, né? Os dois grupos religiosos. Jesus Cristo critica. João Batista, quando ele fala a raça de víboras, ele está se referindo especificamente a esse grupo que se dizia muito religioso. Os saduceus, eles seguiam a palavra escrita. Os fariseus seguiam a palavra escrita e o que eram os costumes, que a gente fala que é o que era oral. Então, eles seguiam aquilo muito à risca, era um povo que se dizia muito religioso. Se dizia muito religioso. Tinha alguma diferença, havia diferença entre eles, porque eles eram grupos rivais, partidos, né, religiosos, que interpretavam a lei de Deus de forma diferente. Os fariseus eram judeus zelosos com muitas regras. Eles era a palavra escrita que eles tinham, a lei de Moisés, ao pé da letra, nos mínimos detalhes, e os costumes, aquilo que eles aprendiam, aquilo que era falado. Os saduceus, por sua vez, era um grupo mais de elite, era um povo mais rico, e um grupo menor. Os saduceus, por sua vez, eles já se apegavam somente àquilo que estava escrito e diziam que o que não estava escrito eles não tinham que dar ouvido, não tinham que se preocupar. Os fariseus, eles acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente às Escrituras e à tradição. Eles eram bem vistos pelo povo judeu, por seu zelo em obedecer a Deus e porque não comprometiam seus valores para agradar outros. Os fariseus que formaram as sinagogas, que é o modelo da igreja que nós temos hoje, para ensinar a palavra de Deus, a palavra ao povo. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam que a gente morria e ressuscitava em outro corpo. E aguardavam a vinda de um Salvador. Os saduceus não acreditavam nem na ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Os saduceus achavam que a gente morria, acabou, a alma morria, acabou tudo ali. Os fariseus não. Eles acreditavam que a alma continuava, mas que a gente reencarnava em outro corpo, que a gente nascia de novo. Tá? Para que a gente faz essas diferenças? Nós passeamos rapidamente no Sinédrio, fariseus, saduceus e nos essênios. Para quê? Para trazer para o contexto de hoje. Nós falamos também, o texto fala dos publicanos. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, eles eram os funcionários públicos de hoje. Os fariseus, os saduceus, os essênios, eram os religiosos de hoje, os pastores, os padres. Aqueles que compunham... Olha que João Batista está falando para todo mundo, está falando para mim também. Glória a Deus. Né? Porque todos nós precisamos de correção. Olha, o que eu quero trazer para nós aqui, dentro desse texto, e hoje nós não vamos ficar passeando na Bíblia, e lendo outros versículos, nossos versículos hoje são esses, e serão suficientes. O que eu quero mostrar é o seguinte: para quem que João Batista estava falando naquela época? Ele estava falando para os religiosos da época, ele estava falando para os governantes da época, ele estava falando para o povo da época, ele estava falando para os políticos da época, ele estava falando para os funcionários públicos da época. Então, é como se hoje ele estivesse falando para os pastores, para os padres, para as outras religiões. Aí ele está falando para o presidente, ele está falando para o governador, ele está falando para o prefeito, aonde tem rei, está falando para o rei.
Entenderam? Ele está falando para os políticos de hoje. Ele está falando para o povo de hoje. Para aquele que vem na igreja, para aquele que acompanha a live, para aquele que assiste. Ele estava falando para aqueles que cobravam impostos. Para eles serem honestos. Olha só, ele já estava falando de corrupção. Ele estava falando de uma vida falsa. Ele estava falando de subir no altar, pregar uma coisa e viver outra. Ele estava falando de quem vem, senta no banco da igreja, com cara de crente, roupa de crente, máscara de crente, e chega em casa e o comportamento não é de crente. Ele estava falando para aquele que prega aqui em cima, que fala aqui em cima, mas que está preocupado com o próprio bolso, que está preocupado com a própria pessoa, que não está nem aí para as almas. Ele estava falando para mim, para o pastor Zé Carlos e para outros tantos, para o irmão Fernando e outros tantos que sobem aqui, que estudam. Porque, irmãos, eu glorifico a Deus, mas dá trabalho vir aqui ministrar um estudo. Para vir aqui falar meia hora, eu tenho que estudar no mínimo 3 horas. Eu vou contar para vocês que eu leio durante a semana. Ontem, na hora que eu parei para estudar mesmo, eu estava com muito sono. Eu dormi meia-noite em tanto, em cima de tudo, e acordei 6 e pouca da manhã para concluir, porque senão eu não posso subir aqui para falar. Porque senão alguém pode me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder. Aliás, se quiser perguntar, pode perguntar. Amém? Então, João Batista, ele estava falando para mim que estou aqui ensinando, falando assim, olha, o que você ensina, você precisa viver. O que você está aprendendo, quando você está estudando, quando você está preparando o estudo, você precisa viver. João Batista estava falando para o povo, João Batista estava falando para os soldados. Para os soldados da época e para os soldados de hoje, olha, não aproveita do seu cargo, não aproveita da sua função, para fazer aquilo que não é correto, para fazer aquilo que não é certo. João Batista chamava o povo ao arrependimento. Jesus hoje nos chama ao arrependimento. A raça de víbora se aplica a nós também. A nós também. E é isso, glorificado seja Deus que nos deu a sua palavra, que nos ensina tanto e que nos corrige tanto. Olha que coisa linda, que lição linda, dura, mas linda, num texto que a gente leu. Porque primeiro, João Batista está corrigindo. Primeiro ele está falando, vocês precisam se arrepender, vocês não podem ser corruptos. João Batista, na época, irmãos, ele se indispôs politicamente com o governante da época, que era Herodes, porque Herodes, ele tomou por mulher a sua cunhada, que era esposa do seu irmão Filipe. E João Batista chegou para ele e falou assim, olha, Herodes, isso está errado, isso não está certo, você não pode ter como mulher a mulher do seu irmão. Então, você consegue entender que é para ontem e é para hoje, que o arrependimento é para hoje, que aquela correção, ele está dizendo de corrupção, olha só, num ano de eleição, que bom. Ai, Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra me deixa falar isso. Glória a Deus. Num ano de eleição, você que é candidato, que está aí me ouvindo, você que é candidato, o seu propósito tem que ser servir o povo. O seu propósito tem que ser servir a população. Não é servir seu bolso, não. Nem o bolso da sua família, não. Não é só isso, não. E Jesus hoje te chama ao arrependimento. Jesus hoje me chama ao arrependimento. E te chama ao arrependimento. Amém? Quanta carência que nós temos de políticos comprometidos com o povo. Nós vivemos numa cidade, irmãos, rica. Uma cidade rica, Congonhas é uma cidade rica, é muito dinheiro que tem para um município tão pequeno, 55 mil habitantes, cerca de 55 mil habitantes, 1 milhão por dia. Não sei se não foi isso, me corrijam. Mas se não for também não é muito diferente, não. Glória a Deus, pastor brasileiro. Imaginam uma cidade como a nossa,
um estado como o nosso, um país como o nosso, um país cheio de riqueza natural. Vivemos num país maravilhoso, clima bom, tudo que planta dá, tem água à vontade, não tem terremotos, se bem que está tendo uns tremor aí, né? Mas não sofremos tanto com terremoto, maremoto, e tantas coisas que outros países sofrem. A gente tinha tudo para ser um país assim, sabe? Tão maravilhoso, se não fosse a corrupção, que infelizmente tem. Quantos candidatos que estão aí, que chegam perto da gente, me perdoe. A franqueza, me perdoe. Tem uns que eu estou doido que me procurem, porque vão escutar, eu não tenho meias palavras. Tem gente que dá nojo. Pastora Clarice, me perdoe, eu sou sincera mesmo. Porque você sabe que a pessoa não está nem aí para o problema da cidade, para o problema do Estado, para o problema do Brasil. Amém? Então é uma brechinha aí. É hora de você pensar. Jesus também está te chamando ao arrependimento. João Batista, ele estava falando sobre os corruptos da época. Ele chamou todo mundo ao arrependimento. Ele não poupou ninguém. Ele chamou todo mundo ao arrependimento. Desde o sacerdote, do que estava no altar, o que ensinava, até o que estava sentado, ele chamou todo mundo. E por causa disso, ele teve a cabeça cortada. Porque naquela época, né, a pena era essa. Ele não poupou Herodes, ele não poupou ninguém. E Jesus, ele fala para todos nós também, para corrigir o nosso caminho, para corrigir aquilo que está errado na nossa vida, para tirar a corrupção, porque a corrupção não é só na política, não. Ele fala aqui do funcionário público, né? Daquele que cobrava imposto e que podia cobrar 10 e cobrava 20. Então, ela é em todos os meios, irmãos. A oportunidade de fazer errado, ela não está só. Aí agora vamos trazer para nós também. Ela não está só no meio político, não. Ela está na igreja, ela está na empresa que a gente trabalha, na profissão que a gente exerce, né? Na oportunidade que muitos de nós temos de nos corrompermos, de fazer aquilo que não é certo, fazer aquilo que a palavra de Deus não ensina, de roubar, de furtar. Quantas pessoas que estão lá na empresa, mas isso aqui é só um papel, não tem problema não, posso pegar, posso levar para minha casa. Não pode não, não é seu. Não é seu. Não pode pegar não, é lá da empresa, que seja um pedaço de papel. Se alguém te der, você pode levar. Se não der, não pode não. Então, quantas vezes, quantas oportunidades que nós temos, independente da profissão, independente a Rebeca. Vamos falar da Rebeca. Eu fico tão feliz de ver a Rebeca no altar louvando, abrindo o culto, fechando o culto, dando palavra. E olha que ela é tímida, né? A gente vê o culto que vocês fizeram domingo passado, eu assisti lá de casa. Aí a gente vê a timidez dela para falar. Vocês estão chiques de mandar conta. Você, a Rebeca e a Mara, não foi? Um negócio muito chique. Mas aí eu fico vendo e eu fico imaginando, puxa vida, que alegria que o pastor Evander está, né? Do despertar. Mas a Rebeca é filha do pastor, né? Então imagina se ela usa isso para ter privilégios na igreja, para ter, né? A pastora Basilina, a pastora Clarice, né? A gente é pastor, então a gente pode mais alguma coisa. E tudo isso é errado. Tudo isso Jesus nos chama ao arrependimento. João Batista, a palavra, ela é hoje, ela é para nós. Eu não posso me aproveitar do meu cargo. Eu não posso me aproveitar da minha posição. Eu não posso me aproveitar da situação em que eu estou para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que é contrário, para pecar, para me corromper, para tirar do outro. Eu me lembro uma vez, eu fui lá em Belo Horizonte, numa delegacia, para tirar uma pessoa que estava presa lá. E eu cheguei e falei assim, eu quero que vocês... A lei fala o seguinte, a pessoa tinha direito a pagar fiança. Então, qual que era o procedimento? O delegado arbitrava a fiança,
eu ia lá, pagava fiança e a pessoa era solta. O procedimento era esse. Tem muitos anos. Eu cheguei lá, um policial lá me atendeu, e ele enrolava, sabe? Mas que hora que o delegado vai vir? Que hora que o delegado vai vir conversar? Eu quero a fiança, me dá o negócio aí para pagar. Ah, não, mas espera aí, vou te mostrar a delegacia. E andou comigo, me mostrou tudo. Ah, aqui é isso, aqui é aquilo, tal. Mas agora você chama o delegado. Porque eu não quero ver, eu quero o delegado para resolver a situação. Quando o delegado chegou, entrou, aí ele virou e falou assim comigo: ah, nós podemos conversar e podemos combinar aqui um valor para resolver a questão. Olha só, irmão, eu nunca tinha visto o cara na minha vida. E ele já veio com palavras de corrupção. Entendeu? De ilegalidade. E eu olhei para ele e falei: nós podemos resolver sim o que está na lei. O senhor arbitra, eu vou pagar, é isso. E nada além disso, é isso que nós podemos fazer. Mas você não quer soltar o seu cliente? Quero, dentro da lei. Não precisa pagar nada para o senhor, não. Eu não preciso te dar dinheiro. Entendeu? E quantas outras oportunidades eu já tive de receber? Mas é a consciência da gente. E é isso que João Batista fala. Hoje, para nós nessa manhã. Outra coisa que ele fala no final. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: o que devemos fazer então? A multidão pergunta, ele começa chamando o povo: ó, vocês são tu raça de víbora, vocês que estão falando aí que é filho de Abraão, pode parar de falar isso, né? É assim mesmo que ele chega. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Ele falava o tempo todo de arrependimento. Aí eles falam: mas o que nós devemos fazer, João Batista? João Batista responde: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Olha só. Em busca de frutos de arrependimento. João Batista confronta tudo o que acontecia na época. E ele fala: corrija os seus caminhos. Ele fala da hipocrisia religiosa, principalmente dos líderes religiosos. Ó, você prega isso, mas faz aquilo. Porque o Sinédrio, irmãos, ele era extremamente corrupto. E se metia na política em tudo lá. É tanto que, e a Bíblia fala do Sinédrio, a Bíblia fala da corrupção do Sinédrio. No julgamento de Jesus, por exemplo, primeiro eles não acharam culpa em Jesus e mesmo assim mandaram matar Jesus. Então, quer dizer, eles faziam o que queriam. Eles não cumpriam a letra da lei. Eles faziam aquilo que eles queriam mesmo. A Bíblia fala que eles saíram à noite para interrogar as pessoas sobre Jesus. Não era o procedimento correto. Não era daquela forma que devia ser feito. Não era na calada da noite. Não era escondido para achar alguém para acusar Jesus. A Bíblia fala de muitos apóstolos que foram presos injustamente. Que foram condenados injustamente. Quantos que morreu de cabeça para baixo, morreu decapitado, morreu não sei de que forma. Então, quer dizer, era um sistema extremamente corrupto. E aí João Batista, ele chama ao arrependimento, ele fala da hipocrisia religiosa. Ah, vocês, né, dá uma de santão, prega isso, prega aquilo, mas faz tudo diferente, faz do jeito que vocês querem, conforme vocês querem, recebendo o dinheiro que vocês querem, porque era um povo rico que fazia parte lá, que era membro do Sinédrio. Ele fala da população em geral. Porque ele pregava o batismo por arrependimento. Então, a pessoa arrependia e era batizada. Mas ele falava que viria outro que ia batizar com o Espírito Santo, que era maior do que ele, de quem ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias. Né? Que era Jesus Cristo. Porque ele estava preparando o caminho. A missão de João Batista na terra foi essa: preparar o caminho de Jesus.
chamar o povo ao arrependimento para a hora que Jesus viria. O ministério de Jesus, ele começa logo depois. Tanto que quando começa o ministério de Jesus, o ministério de João Batista ainda continua. João Batista e Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado. Jesus é batizado lá por imersão, como eu falei aqui no princípio. Então, o que ele fala para o povo? Olha, você que tem esse frio, mas esses dias eu estou fazendo um frio. Eu separei lá em casa muita coisa para doação e fiz a doação. Aí tinha uma blusa, novinha, mas tão quentinha, eu não usava de jeito nenhum. Aí, na última hora, eu peguei a blusa e entreguei lá para a pessoa para levar. E eu fiquei tão emocionada, porque é uma pessoa que ia doar para outras. Ele abraçou a blusa assim, ó. Eu ainda falei, seu irmão, ainda dá tempo de aquecer alguém nesse inverno. E ele abraçou a blusa, e quando ele estava chegando no carro, eu escutei ele falando, graças a Deus. Sabe? Então, assim, mas João Batista, ele está falando isso. Então, assim, você que está me ouvindo, a Bíblia fala que o que a gente dá com uma mão, a outra não sabe. Então, eu não contei aqui para aparecer, não. Eu contei para te pedir. Em nome de Jesus. Você que tem 2 blusas na sua casa, 2 cobertor, que tem alimento sobrando, faça hoje. Numa escola bíblica prática. Faça hoje. É isso que o João Batista falou com aquele povo para fazer. E fala com a gente hoje. Se estiver sobrando, dá para um que não está sobrando, que seja da sua família mesmo. Que seja seu irmão, que seja sua irmã. Né? Às vezes, não serve em mim, serve no outro. Eu dou roupa para minha irmã, ela já me deu coisa dela, né? Que não servia nela, e eu uso com prazer. Porque é o compartilhar. Compartilhar, para que vai ficar lá se não está me servindo? Tem um alimento sobrando na sua casa? Olha quem não tem. Dê para quem não tem, porque isso também faz parte do arrependimento. Isso é ser cristão, isso é fazer a obra de Deus. A Bíblia fala, eu vou achar aqui, também você não vai ler. Essa questão é a abrangência da mensagem de João Batista. Olha só, além da ênfase espiritual, João enfatiza a necessidade de cuidar do próximo, a necessidade de cuidar de quem está perto da gente. Precisou de um café quentinho, um almoço, um pedaço de pão. Irmão, isso não custa nada e Deus multiplica tanto na vida da gente. Não pensa que você vai dar e vai te faltar, não, porque Deus vai te dar muito mais. E João Batista, ele fala com o povo. E a Bíblia, ela nos ensina. Lá em Tiago 2, 15 e 17. Não precisa abrir. Diz a palavra que se nós não amarmos ao próximo a quem vemos, como poderemos amar a Deus que não vemos? E amar ao próximo também é ajudar, amar ao próximo também é colaborar, amar ao próximo é contribuir, amar ao próximo é dividir aquilo que está sobrando para nós. Amém? Que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, que nós possamos pensar durante essa semana. Rebeca, eu falei de você. Eu falei de você. Depois você assista, tá? Eu queria deixar uns questionamentos para mim e para você nessa semana. Um pedido para você dividir aquilo que você tem. Pega lá na sua casa, faz uma faxina lá, tem muita coisa que você não precisa. Não é coisa que é estragada, que é para jogar fora, a gente joga fora. Mas tem muita coisa que você não precisa e que serve para o outro, que serve para outra pessoa. Então, faça isso. É a tarefinha para casa. Dividir com alguém aquilo que está te sobrando. Que seja comida, um alimento, uma roupa, um calçado, um cobertor, ainda está fazendo muito frio. Dividir com alguém. Para nós nessa semana. E para a gente pensar, para finalizar o nosso estudo de hoje, para não ficar muito tarde, eu quero deixar 2 perguntas para mim e para você. Você está tomando alguma vantagem pessoal
por ser de família de tradição na igreja que participa, foi isso que eu falei seu nome, viu, Rebeca? É para nós, tá? Você está tomando vantagem de alguma coisa? Por estar na igreja, por ter algum privilégio da igreja, por ser amigo pastor, por ser conhecido pastor. Na igreja que você está, eu não sei, né, aonde que esse vídeo vai chegar, na cidade que você está tendo algum privilégio? Se está só pelo parentesco, por ser família de alguém de tradição da igreja, é hora de rever isso. Você já foi tentado a ceder a algum tipo de corrupção? Alô, candidatos? Você, quem não é candidato também? Você já foi tentado a ceder? Alguém já quis te corromper, já te fez alguma oferta? Qual que foi a sua reação? Pensa sobre isso. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar. Daqui 15 dias estaremos aqui de novo. E aí sim, nós vamos começar a falar de Jesus, do ministério de Jesus, dos milagres. E vai continuar sendo bênção em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, naquilo que eu tenha sido falha, que o teu Espírito Santo venha completar, que o Senhor venha despertar nos irmãos, ó Deus, o desejo de ler a sua palavra, de estudar a tua palavra. Quanta coisa, meu Pai, nós aprendemos na leitura da sua palavra, quantas lições nós tiramos da leitura da sua palavra, que o Senhor venha despertar esse desejo no coração de cada um que está ouvindo esse estudo nessa manhã, que possam ler pelo menos um versículo por dia, meditar nesse versículo, estudar esse versículo e ser abençoado pela sua palavra, porque a sua palavra ela só nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Te agradeço por esse dia, te agradeço por essa oportunidade. Te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue abençoando o nosso domingo, abençoe a nossa casa, a nossa família, que o Senhor venha abençoar os pais. Abençoa, ó Deus, os pais dessa igreja, abençoa o pastor Evandro, abençoa o meu marido, ó Deus, abençoa cada pai que está nos ouvindo, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que eles tenham um dia abençoado, um dia de homenagens, porque merecem, que tenham um dia feliz na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o culto da noite, o Senhor abençoe os louvores, a mensagem, as orações e abençoe a vida de cada um de nós, nos guarde na volta para casa, nos guarde ao longo do dia, ao longo da semana que está começando hoje, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.